Então, nós vemos a união de religiosidade e política, a parte de religião e política, uma mulher sentada na besta. Então, assim, das variadas interpretações, das variadas teorias, realmente tem uma que não tem como a gente correr dela, porque está muito claro, está muito quase que literal as características de um império passado e de um império religioso no presente. Essa besta e essa mulher sentada sobre a besta está muito evidenciada dentro das palavras das Escrituras. A característica que nos dá ali o Sefer Hitgalut mostra praticamente, quase que literalmente, o que nós estamos vendo no cenário mundial. Então, não saia daí, vamos acompanhar conosco aqui o nosso shiur, mais um estudo para cooperar com o seu conhecimento para o seu crescimento espiritual. Eu sou o Rabino Yosef Barur e hoje trazemos mais um vídeo para você, a mulher sentada na besta. Shalom, shalom, queridos! Estamos de volta com mais um shiur, mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal. E hoje estaremos falando sobre a mulher sentada na besta. Não vamos aqui gastar tempo, vamos direto ao nosso vídeo, vamos direto ao assunto. Você que tem acompanhado aqui o nosso canal, tem visto os shiurim, os estudos acerca sobre o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, como nós temos falado dos selos, das trombetas, de cada evento espiritual, das conexões com as escrituras e a tradição judaica, também o contexto dentro do mundo espiritual e o seu reflexo também dentro do mundo astronômico. Não? É claro que tudo isso envolve uma geopolítica, principalmente dos nossos dias, porque as profecias são para os Acharit Hayamim, são para os nossos últimos dias. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Então, eu quero convidar você para que a gente entre agora aqui no nosso material que preparamos para vocês. E, na realidade, né, como sempre, nós falamos aqui, não esquece aí de você dar aquele like, né, de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, acionar o sininho lá para que você possa receber as notificações assim que a gente coloca outro vídeo no ar para vocês. Então, queridos, também temos aqui o nosso sistema, o nosso programa de membros, em que você também terá assuntos exclusivos, onde você pode desfrutar também. Então não deixe de se inscrever e compartilha, né? Isso é muito importante, você compartilhar, transmitir para outras pessoas, comentar aqui embaixo, trazer a sua opinião, se você concorda, se não concorda. Então convidamos você para que você esteja aqui, toda a interação conosco no nosso show de hoje. Então vamos lá, aqui no material que preparamos para vocês, Baruch Hashem. Vamos lá. Bom, como temos sempre falado, você terá muitas informações aqui embaixo, detalhes da nossa ZIL, da nossa Zeit Yosef Yeshiva University. Não deixe de buscar essas informações que serão muito relevantes também para o seu crescimento espiritual, um acesso à informação, não? Dentro das escrituras bíblicas. Bom, aqui a Isha Yoshevet Alachayam, a mulher sentada na besta. Como nós mencionamos aqui para vocês já desde o início, a proposta desse vídeo hoje é falar sobre esta mulher, sobre esta besta. Claro que é um assunto que já tem sido muito bem explorado por muito tempo, mas acredito que hoje nós vamos trazer um pouco mais de luz para esse assunto, né? Trazer um pouco mais de discernimento e como a gente pode estar atento ao cenário mundial naquilo que está acontecendo e que vai acontecer, que pode envolver esse assunto. Então é muito importante você colocar toda a sua atenção aqui. Vamos lá, caminhando dentro das páginas do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse. Não? Bom, como nós já mencionamos, vamos ao texto bíblico, porque o texto é que vai trazer para a gente a revelação. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra.
e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Levou-me em espírito a um deserto, veja isso, levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas características são muito importantes para que você possa entender e poder comparar com o que existe hoje no cenário. Continua o texto e diz: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua. Vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, assim, dispensa as palavras de tantas descrições e detalhes que foram vistas nessa visão. Uma mulher, é uma prostituta, sentada sobre uma besta, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher adornada aí com ouro, pedras preciosas, né? Ela está vestida de escarlate, de púrpura. A própria besta, ela também é de cor escarlate. A mulher tem um cálice na mão, um cálice de ouro. Ela está embriagada com o sangue dos santos e também o cálice está cheio de abominações da fornicação dela, no qual fornicaram, se prostituíram os reis da terra com ela. Então, o verso 7, 8 e 9 vai dizer para a gente assim, ó: e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então, quando a gente olha para essa primeira parte, o anjo já está dando para Yohanan, Shalia, para João, o significado dessa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então, está dizendo que as cabeças são 7 montes. E a gente precisa ver realmente o que está acontecendo no contexto de Yohanan. Yohanan vive na época do Império Romano. E ele precisa entender isso no seu contexto. E até porque ele vai escrever o livro para uma população judaico-messiânica daquele contexto. Então, o que Deus estava falando para aquele tempo, para aqueles crentes em Yeshua, os que guardavam os mandamentos de Deus, o testemunho de Yeshua, naquele contexto? Claro que essa profecia, ela não está presa só ao passado, àquele momento histórico do passado, mas ela aponta para os nossos dias. Então, hoje, analisando todos esses aspectos dessa besta, dessa mulher, eu quero convidar você a estar conosco aqui, acompanhar, né? Vamos lá, olha. Você está vendo aqui que, nas próprias palavras desse malar, né, desse anjo, ele vai mostrar que essa mulher está assentada sobre muitas águas. Então, olha que coisa interessante. Vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Nós já mencionamos aqui o significado que o próprio anjo vai dizer aqui no verso 5. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Não tem descrição mais literal que essa. E quando olhamos, então o que significa isso? Como podemos entender no dia de hoje? Nós precisamos recordar algo lá do século I, que toda aquela população daquele contexto já tinha noção, entendimento e conhecia muito da cultura greco-romana. Veja que existe uma história, né, chamada a história de Europa, o próprio nome do continente europeu, né, essa pintura que vocês estão vendo aí atrás, de uma mulher montada sobre um boi, um touro, é a Europa montada sobre Zeus, sobre muitas águas. Então, a Europa montada sobre uma besta, a história é que Zeus se transforma em um touro para estar mais próximo da Europa, de quem ele estava apaixonado.
Ela se senta sobre ele e ele a leva saltando sobre muitas águas do mar, levando-a a Creta, onde, após violentá-la, revelou sua verdadeira identidade e lhe prometeu dar vários filhos que seriam valorosos heróis. Veja aqui um mosaico também de um achado arqueológico que mostra essa mesma história sendo retratada. Então, olha que coisa interessante. A população judaico-messiânica daquele tempo, os crentes daquele tempo, já entendiam mais ou menos a linguagem, porque a história, a visão de João é muito parecida com a história da Europa. Mas veja que quando nós olhamos para Roma imperial, aqui você já vai olhar para esse mapa e você vai ver a extensão de todo o Império Romano. Veja como envolve várias nações, tanto na Europa, parte da Ásia, quanto todo o norte da África. Então, assim, essas águas representando nações, povos, línguas, é aonde Roma está assentada. Como se diz sentada? Está dominando, está governando. Quando a gente olha para a comparação desse Império Romano político, que acabou a Roma dos imperadores, deu uma certa continuidade à Roma imperial religiosa, que seria o quê? A Roma papal. Hoje nós temos o Vaticano, desde lá do século III, quando foi oficializada por Constantino, né? Então, desde lá, Roma vem sendo essa mulher sentada sobre muitas águas, ou seja, sobre muitas nações. Isso não é novidade, nós sabemos disso, que isso é uma verdade desde lá do século III, dominando toda a Europa, parte da África e também da Ásia, né? Agora, continua o livro falando com a gente, né, mostrando para a gente características. Então, assim, quando a gente olha para essas características aqui, já mencionada logo no início, que ela está assentada sobre muitas águas, nós vamos começar a perceber o seguinte, olha, das características dessa mulher, ela tem que ser uma cidade, ela tem que estar edificada sobre 7 montes, ela se chama espiritualmente Babilônia, comete prostituição espiritual com as nações. Então, assim, já são características que podem nos já auxiliar a entender quem é. Como eu falo para vocês do Vaticano, da Igreja Católica, né, desse cristianismo prostituído, né, está claro que está falando da Roma religiosa. Claro que está falando do Vaticano e a Igreja Católica. Eu falo para vocês assim, claro, porque, de fato, é a única coisa mais forte nesse contexto que se harmoniza nesse momento, né? Ou seja, caminhando, o verso vai dizer assim: levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ora, olhe para esse mapa, você vai ver Roma e ela está edificada literalmente sobre 7 montes. Olha aí, o Monte Capitolium, Urinalis, Vininalis, Esquilae, Palatium, Aventinus e Caelius. São 7 montes que foi edificada a cidade de Roma. Isso eu estou falando da Roma imperial, né, na época dos Césares, dos imperadores. Veja essa moeda encontrada, né, de César Vespasianus. Olha só o lado oposto da moeda. Você tem uma imagem de uma mulher sentada sobre 7 montes. Já era retratada assim desde aquele tempo, desde a antiguidade. Então, assim, olha, você vê essa mulher sentada aí, embaixo escrito Roma, e ela está sentada sobre 7 montanhas, na moeda romana. Então, justamente para mostrar que verdadeiramente, já naquele tempo, quando os crentes ouviram essas palavras da revelação sobre a mulher sentada na besta, eles já identificaram logo. Essa revelação está falando de Roma. Ora, como a Roma imperial ela acabou, né? O que permaneceu? Foi a Roma religiosa. Né? É o cristianismo prostituído, como nós mencionamos aqui, e que continua sendo edificada sobre 7 montes. Aí você vê o Vaticano e tudo que está organizado em torno do Vaticano. Não é? Ou seja, edificado sobre 7 montes. A Roma papal, a Roma cristã, não é? Que se prostitui. Nós vamos ver a sequência. Verso 4, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, põe a sua atenção nisso, e adornada
com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Quando a gente olha, a gente volta lá para Roma imperial. Como se vestiam os romanos? Como se vestia a corte imperial? Olha só, além da armadura deles, a cor de púrpura que eles têm. Olha aqui a cor escarlata, não é? Púrpura, escarlata, sempre sendo uma característica do Império Romano. Não é? Agora, olhando para Roma papal, veja as características. É impossível não haver uma conexão. É impossível que isso seja uma coincidência. Está aí, olha, escarlate e púrpura. Veja como são os cardeais, veja como são os bispos da Igreja de Roma, como ela mantém as mesmas características também lá do Império Romano, ou seja, no caso político imperial. Então, assim, é muito importante que você não perca esse foco, não perca, né? Ou seja, o objetivo aqui é que você faça essa análise, é que você possa colocar a sua atenção, a sua dedicação aqui a entender literalmente, espiritualmente, o que está acontecendo aqui na revelação. Eu quero abrir aqui um parêntese rápido para falar com vocês sobre o trabalho que nós realizamos, e especialmente para vocês, nós desenvolvemos o curso de judaísmo na prática, né? Ou seja, da fé à prática do dia a dia. Então, assim, você precisa conhecer o nosso curso, que as descrições estão aqui debaixo para você ter acesso, para você desenvolver o seu conhecimento sobre o judaísmo. Você que está na busca, você que sente necessidade de saber mais, de conhecer mais, não só na parte teórica, não só na parte de estudo, mas também na prática. Não conhecer somente a parte litúrgica ou religiosa, mas também a parte da história, da ciência, da arte, da música judaica. Então, aqui nós preparamos para vocês, aqui embaixo, você vai ter o link para você saber todas as informações acerca do nosso curso. Não deixe de acessar, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, não perca tempo, aqui embaixo você vai ter acesso a muitas informações sobre o nosso curso que preparamos para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso shiur de hoje. Continua a revelação mostrando para a gente outras características. E veja aqui, Ala mitzcha katuv Shem, Sod, Bavel Agdolah, Em lezonot letoavot haaretz. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande abominação e mãe das prostituições e abominações da terra. Eu não acho que isso seja coincidência. Veja, Sod, isso que estava escrito na testa dela, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Quando a gente olha para o que significa Babilônia, nós vamos ver dentro do contexto neotestamentário que Babilônia é uma palavra código para referir-se a Roma. Nós temos o grande Rav Shimon Kefanan, apóstolo Pedro, que nos ensina em sua drachá, em sua carta, ali no verso 13 do capítulo 1, dizendo: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Em sua carta, ele transmite a saudação dos Ahim, dos irmãos, desde Babilônia. Na realidade, ele se referia a todos os Ahim, os irmãos espalhados pelo Império Romano. Então veja que já na época dos apóstolos, eles já utilizavam o nome Babilônia como uma palavra código para referir-se a Roma, né? E temos a palavra mistério, que é uma palavra principal para a base estrutural teológica da igreja. E é isso que vai nos levar a entender mais ainda essa conexão com a igreja de Roma. A encíclica do Papa Paulo VI sobre Eucaristia intitula-se Mysterium Fidei. O Concílio Vaticano II refere-se por repetidas vezes o mistério da Eucaristia. O Novo Catolicismo Universal do Vaticano declara que toda a liturgia da Igreja é um mistério e que seu objetivo é iniciar a alma do ser humano no mistério de Cristo. Olha, gente, para mim isso não é coincidência de que essa instituição religiosa, ela que se veste de púrpura e escarlate, ela tenha esse nome código já referindo-se ao Império Romano como Babilônia,
e agora como mistério. Não. O texto que segue vai dizer: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Quando nós falamos da Roma imperial, nós vamos lembrar de quantos judeus e outros que seguiam a fé em Yeshua, judeus e não judeus, foram mortos, jogados nas arenas para os leões comer, assassinados, crucificados, queimados vivos. Isso não foi diferente do que a Igreja Católica fez na Inquisição, matando judeus e tantos outros que não eram judeus, mas que eram contra as doutrinas e os ensinamentos da Igreja, na chamada Santa Inquisição, aonde confiscavam os bens das pessoas, queimavam as pessoas em praça pública, e muitas, mas centenas e milhares de pessoas, judeus e não judeus, que protestavam contra a Igreja, foram mortos, foram violentados, com seus bens confiscados, e tudo isso em nome de Cristo. E muitas pessoas ainda hoje entendem por que o judeu não aceita Yeshua, Jesus, como Messias. Não é? É claro que esse é um trauma na alma do povo judeu por séculos, né? Desde lá da Idade Média. É claro que nós que cremos em Yeshua como Mashiach, nós sabemos que tudo isso foi feito em nome de uma instituição que usava o nome de Yeshua. Não que realmente Yeshua ensinou a fazer tais coisas, mas para a mente do povo judeu, que não consegue separar isso, né? Ela entende que Yeshua não pode ser o Messias, como poderia ser o Messias, enquanto em seu nome foi feito tantas atrocidades com o povo judeu, em nome da cristandade, em nome do cristianismo, em nome do Cristo, né? Do Cristo cristão, né? Da igreja cristã. Então, veja que coisa interessante, falar que ela está embriagada com o sangue dos santos, fica muito mais fácil entender, né? O contexto antigo e o contexto também profético para os nossos dias. Também o verso 4 diz: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheia das abominações e imundícia da sua fornicação. Quando a gente fala de fornicação, de prostituição, né, a gente fala de contato, né? A gente fala de contato, de relacionamento íntimo. O interessante é que existe um cálice, né? E a própria igreja, ela faz ali a Eucaristia, ali, né, o sacramento, com um cálice, muito cálice de ouro, um cálice que é suntuoso. Isso faz muito lembrar esse cálice que essa mulher está segurando, né? Porque, claro, que santidade ali não tem, tamanha idolatria e impureza que existe nessas cerimônias. Mas olha que coisa interessante é olhar e ver como as nações do mundo se prostituem com a Igreja Católica. Olhando aí para a autoridade do Papa, aí o chamado Anel de São Pedro, como as nações se inclinam, beijam, fazem acordos, fazem pactos, né? Ou seja, tratados, tudo com a Igreja Católica como mediadora no mundo, aceitando acordos, aceitando termos, ou seja, como as nações se prostituem com essa prostituta espiritual, né? Agora, muito interessante, porque nós vamos falar agora sobre as cabeças, né, dessa besta, que vai falar dos chifres, que envolve reis, né, líderes. Interessante que a Igreja Católica ela nunca teve o título de reino, mas vai ter um momento na história que ela vai receber esse título. Em 1929, o Tratado de Latrão, assinado entre a Itália e o Papa Pio XI, estabeleceu a independência do Vaticano como cidade-estado, soberana, sob controle do Papa, utilizada para apoiar sua independência política. Depois de violações da Reichskonkordat de 1933, que havia garantido à Igreja na Alemanha nazista alguma proteção e direitos, o Papa Pio XI emitiu em 1937 a encíclica Mit brennender Sorge, que condenou publicamente a perseguição da Igreja pelos nazistas e sua ideologia de neopaganismo e superioridade racial. Depois que a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, a Igreja condenou a invasão da Polônia e as subsequentes invasões nazistas de 1940. No Holocausto, o Papa Pio XII
dirigiu a hierarquia da igreja para ajudar a proteger os judeus dos nazistas. A cidade do Vaticano é um estado eclesiástico ou, agora põe a sua atenção aqui, teocrático monárquico. A partir desse Tratado de Latrão, ela passou a ter esse título, teocrático monárquico, governado pelo bispo de Roma, o Papa. A maior parte dos funcionários públicos são todos os clérigos católicos de diferentes origens raciais, étnicas e nacionais. É o território soberano da Santa Sé, ou Sancta Sedes, e o local de residência do Papa, referido como o Palácio Apostólico. Aqui eu quero trazer para vocês, ou seja, a partir dessa data, né, que foi aí o período da Segunda Guerra Mundial, nesse tratado que o Papa fez com Benedictus Mussolini, né, que era ali o ditador fascista da Itália, deu ao Vaticano o poder de ser um Estado teocrático monárquico. Veja, a partir daí, ele passou a ter uma característica de reino. E o Papa, claro, sendo o rei desse Estado teocrático monárquico. Então, vamos ver agora os papas, a partir desse momento até hoje, quais são os papas considerados papas reis, né, do período da Igreja Católica, ou seja, desde o período do Tratado de Latrão, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui a identidade de cada um deles. Então, a gente tem esse primeiro papa, que foi ali o papa do momento, né, que é o Papa Pio XI. Logo depois dele veio o Papa Pio XII, sucedido pelo Papa João XXIII. Logo depois veio o Papa Paulo VI. Sucedendo ele depois o Papa João Paulo I e logo depois o Papa João Paulo II. Sucedido pelo Papa Bento XVI e pelo então atual Papa Francisco. Quando a gente olha desde lá, do Tratado de Latrão até chegar aos dias de hoje, nós vamos ver que até agora existem, no todo, 8 papas que receberam o título de reis. Ou seja, papas do Estado teocrático monárquico, chamado Vaticano, ou seja, Roma, ali com a sua sede em Roma, né? Todos esses papas receberam o título de papas reis, né? Quando a gente olha para a descrição, né, do próprio Sefer Galut, nós vamos ver uma coisa muito interessante, porque vai dizer que esses papas, ou seja, esses chifres da besta, também são reis. E é interessante quando a gente olha para a Igreja Católica e o envolvimento do Papa com as nações do mundo. Você pode ver aqui que há um relacionamento forte entre o Papa e a ONU, entre o Papa e a União Europeia, né? Como ele tem voz para falar. Isso é muito interessante porque nos lembra o quê? Que essa besta, tendo as 7 cabeças e os 10 chifres, e aqui eu trago os versos para vocês, diz assim, aqui o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, isso a gente já viu. E são também 7 reis, ou seja, os 7 montes também, ou seja, as 7 cabeças representam 7 montes e também representam 7 reis. Então ele vai dizer, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. A besta que era, já não é ela também o 8º, e é um dos 7, vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Têm o mesmo intento, e aqui eu quero a sua atenção, eles têm o mesmo intento, eles quem? Os 10 chifres, que são 10 reis, tá? Que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, junto com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Agora, olha só, esse é o verso 13. Né? Agora a gente vai saltar aqui, olha, para o verso 16. Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Quem é a prostituta? Na nossa análise, a prostituta é a Igreja Católica.
né? E os 10 chifres que estão na besta, eles vão odiar a prostituta e vão a colocar desolada e nua. Comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Veja que coisa extraordinária. Eles mesmos vão se levantar contra a Igreja Católica. Por isso eu falei aqui da união, né, dessa igreja, que é um Estado monárquico, com as nações do mundo, ou seja, com a ONU, com a União Europeia, com qualquer outro sistema, né, de governo mundial. A igreja, ela exerce a sua influência no mundo, mas vai chegar um momento que outros que estão com ela vão odiá-la, vão se levantar contra ela, vão comer a sua carne, vão destruí-la. E o verso de Apocalipse está escrito, porque Deus a posto no interior, no coração desses chifres, que assim o faça. Então, eles vão se levantar contra ela e vão destruir ela no momento em que Deus determinar. Né? Então, queridos, é muito interessante quando a gente caminha, né, nessa vereda de poder entender no nosso contexto características que há no passado e que se repetem no dia de hoje. Então, eu pergunto para vocês, será que tudo isso que nós compartilhamos aqui, de fato e de verdade, é efetivo nos nossos dias? Será que essa prostituta realmente é a Igreja Católica? Qual o papel que ela vai desempenhar ainda no cenário mundial em relação à sua influência entre as nações, de modo que, em um breve momento, ela vai ser odiada e ela vai ser considerada que tem que ser destruída. E aí, o propósito de Deus, o propósito de Hashem, vai se realizar, né? Ou seja, com a destruição dessa grande prostituta. O que fica para a gente pensar é: muitos hão se prostituído com ela. Nós vamos ver mais à frente que há um clamor de Deus, há um chamado de Deus para o seu povo. Sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas e na sua destruição. Ainda há pessoas que estão dentro desse sistema. Há muitas pessoas que ainda estão dentro de um sistema católico, cristão, protestante, pagão. E é importante que essas pessoas ouçam a voz de Deus e saiam desse sistema, porque esse sistema está condenado pela prostituição, pelo paganismo, pela contaminação espiritual que está dentro desse sistema cristão, pagão, prostituído, que não se harmoniza com a palavra verdadeira de Deus, que não se harmoniza com os mandamentos de Deus e nem com o testemunho de Yeshua. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo aqui. Mais uma vez eu quero convidar vocês a deixar o like, se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Né? Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Antes de terminarmos, deixar aqui um convite para você. Né? Nós temos a nossa Yeshiva Azil, a Azeit Yosef Yeshiva University, onde é a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, onde você tem a oportunidade de ingressar conosco nos estudos, e desde no primeiro nível dela, né, desde Bereshit a Hitgalut, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver todos os pormenores de cada livro, dentro de uma visão judaica, com características nos comentários dos sábios de Israel, e, claro, trazendo para vocês explicações dentro do próprio original das Escrituras. Nós temos um quadro de professores muito bons, que são rabinos, são oroshim, são líderes de congregação, com muito conhecimento para compartilhar com todos. Então, não deixe, né, passar o tempo, se inscreva na nossa Yeshiva, você pode começar ainda hoje. Nós temos um sistema rotativo, onde você pode entrar a qualquer momento para estudar conosco. Então, venha estudar conosco, você já é muito bem-vindo à nossa ZIL, Azeit Yosef Yeshiva University. Aqui embaixo você vai ter mais informações, detalhes, contato com a nossa secretaria. Então, não deixe de se inscrever na nossa Yeshiva, você já é muito bem-vindo. Baruch Hashem. E aqueles que têm interesse e desejo de aprender hebraico, também aqui embaixo nós vamos deixar o link para você, onde você vai ter acesso à nossa plataforma, com ali o acesso ao nosso curso de hebraico, onde você será preparado com toda a base do idioma, aprendendo o alfabeto, toda a parte da gramática básica, para que você possa ler, escrever, traduzir, fazer a sua própria exegese. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrachá.
e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos, queridos.